Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do OAB-AM em Destaque. E hoje a nossa convidada é a doutora Genima de Paula. Ela é presidente da Comissão do Direito Marítimo e Portuário. Então, doutora, primeiramente eu queria que a senhora esclarecesse o que conceitua o direito marítimo, como que é a atuação nesta área. Olha, historicamente o direito marítimo surgiu como um conjunto de normas consuetudinárias de natureza especial. A gente sabe que desde os primórdios das civilizações o comércio surgiu por meio da água, né? E aí, naquela época, estamos falando dos fenícios, dos romanos, a briga era por quem conseguia colocar o maior número de embarcações e desbravar esses mares. Só que naquela época não existia normas, nem leis, que dissesse assim, esse pedaço desse mar é meu, essa zona aqui eu posso fazer esse comércio. Não tinha isso, era cada um desbravando o mar do seu jeito. E aí, depois disso, por causa da disputa desse espaço marítimo, lá por 1681 é que surge a primeira ordenação, que foi feita na França. Eu trouxe até um rascunho aqui. E depois dessa primeira ordenação que surgiu lá o Código Civil, né, os tratados comerciais. Aqui no Brasil a gente tem o nosso Código Comercial, que ainda está em vigor até hoje, que foi promulgado por Dom Pedro e é um código que está válido até hoje. Então, o direito marítimo, ele é o berço do comércio internacional, ele é o berço do nosso comércio também. A gente sabe que o nosso estado, ele desenvolve o resto do país pelo que sai pela água, né? Pelo que a gente produz, que vai por água e que chega também os insumos. A gente, diariamente aqui, tem vários navios mercantes que adentram na nossa área de jurisdição com contêineres. Então, hoje em dia a gente... Quero um artigo que foi feito na China, vem pelos navios. E tudo isso é legislado nessas convenções e normas que começam lá no internacional, pela IMO, que é a Organização Marítima Internacional, é ela que faz todas as convenções, e aí os países ratificam essas convenções. Perfeito. E como é que tem sido a atuação da comissão, da OAB nesse sentido? A senhora que está aí à frente como presidente, queria que a senhora relatasse um pouquinho dessas ações envolvendo. A nossa comissão, ela começou a existir apenas ano passado, é uma comissão nova. Eu sou pós-graduada em 8 áreas do direito marítimo. Antes disso, eu era militar, né? Eu fui da Marinha. E eu trabalhava num setor chamado Seção de Inquéritos, que é onde instaura todos os inquéritos que vão averiguar os acidentes e fatos da navegação. E aí foi neste mundo que eu comecei a me apaixonar pelo direito marítimo, né? Em consequência, o direito portuário. Porque a gente sabe que o comércio é pelas águas, mas a gente sabe que também é possível ocorrer acidentes e incidentes. E esses acidentes e esses incidentes vão incidir na carga, no seguro de carga. Imagina que você comprou lá um celular muito valioso, né? E ele está vindo num navio que tem aquele contêiner com outras cargas, e aí acontece uma borrasca no mar, que é uma grande tempestade, e esse contêiner cai na água. Você já pagou por aquilo, aquele seu transportador também, e aí entra os seguros. Então o direito marítimo e essa atuação aqui na nossa área é muito importante, porque a gente sabe que todos os dias navios de bandeira estrangeira estão adentrando aqui e existe esse comércio nacional, estadual e da Zona Franca com esses outros países. E isso você vai precisar de um advogado, caso uma carga seja desviada. Outra coisa, quando acontece um acidente ou um fato da navegação, aquelas vítimas vão precisar de um advogado que vai atuar naquela área. E o que eu vi muito na época que eu atuei como chefe do setor de inquéritos, muitos advogados, eles não entendem a parte técnica. Então, como é que eu vou defender uma pessoa se eu não tenho uma noção de arquitetura naval? Se eu não tenho uma noção de como que o trabalho dentro de uma embarcação? Como é que eu vou defender um aquaviário, que é uma pessoa que trabalha a bordo de uma embarcação, que é formado pela Marinha do Brasil? Como que eu vou defender essa pessoa
se eu não tenho noção de quais as funções dela dentro daquela embarcação. Então, o direito marítimo aqui, ele está enraizado em vários setores. E eu penso assim, o advogado que quiser atuar nessa área, ele tem que começar estudando as convenções internacionais. Por exemplo, uma das convenções é a Convenção da Gente do Mar. Essa convenção, ela foi criada há muito tempo atrás, vamos dizer 30 anos atrás. E por incrível que pareça, o Brasil só ratificou em abril de 2021. Então é uma convenção que fala sobre os direitos de quem trabalha a bordo, sobre o direito daquela mulher que trabalha a bordo. Então imagina que uma mulher que trabalha a bordo fica grávida. Ela tem todos uns pré-requisitos para que ela conviva a bordo naquela embarcação por 2 a 3 meses. Entendeu? Então essa convenção é muito importante da Gente do Mar e o Brasil só ratificou em 2021. Até chegar nesse ponto, e principalmente é uma legislação específica, né, doutora? Não adianta querer aplicar, por exemplo, uma legislação do direito do trabalho para uma trabalhadora neste segmento. É um conjunto, né? A gente tem que ter a CLT como base, mas a gente também tem que conhecer desta convenção para poder... Aí outra, não só a convenção, mas as normas da autoridade marítima. Porque no direito marítimo a gente tem o direito público e o direito privado. O direito público, principalmente aquele do Estado, é onde é criado as normas para aquela determinada área. Então eu tenho uma norma, que é uma norma que a gente fala, que cabe para embarcações estrangeiras. Uma norma é a 201 para embarcações estrangeiras. A norma para embarcações fluviais, de águas interiores, norma 202. A norma para aquaviários, que é a norma 101. Então, quando eu, enquanto advogada, vou defender um trabalhador ou uma empresa de navegação, eu tenho que saber normãs, convenções, além disso as nossas leis, né? Sim. CLT e tudo mais, direito empresarial. E tem que ter esse conjunto. Então, eu não posso ter só o olhar para a CLT, eu tenho que ter um olhar mais global. Para ter um embasamento realmente para aplicar e conseguir defender. Porque se errar o procedimento, já era, né, doutora? Você tá pecando com o seu cliente, né? Sim. Por exemplo, eu já vi, vou dar um exemplo, uma defesa de uma empresa que ocorreu um acidente de mergulho. Qual a legislação tu acha que rege o trabalhador mergulhador dessa empresa lá embaixo? Vai ser o direito marítimo, né? Vai ser uma norma específica para mergulho. Então eu tenho que ver a CLT, mas eu também tenho que buscar nessa norma do mergulho para poder argumentar aquela minha defesa, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. E a senhora tem tido muitas demandas assim, doutora? Como é que tem sido na prática aqui? A minha prática é muito voltada em acidente de fase de navegação, porque eu sou especialista, né? Eu fiz um curso de perícia dentro da Marinha, que só faz quem é realmente militar. Então, é um curso que não, tipo, eu sou advogado e quero fazer. Não tem como fazer, porque só faz quem é militar. Sim. É um curso de perícia em acidentes e fatos da navegação. Então, essa é a minha especialidade. Entendi. Então, imagina a quantidade de acidentes que tem aqui. Aí já contactam a senhora? Já, do nada, às vezes 10, 11 da noite, por exemplo, vou contar uma história. Teve uma morte a bordo. Hoje em dia, as embarcações elas podem levar um segurança a bordo. Por causa dos ratos, dos rios, ataques, um monte de outras coisas horríveis que têm acontecido. E aí esse comandante me ligou, eu meia-noite vi, meu Deus, alguma coisa muito estranha, eu vou atender. Ele estava muito desesperado porque o segurança tinha morrido no banheiro. Ele teve um ataque cardíaco. Meu Deus. Dentro do banheiro. E ele não sabia que procedimento que ele tinha que fazer, porque ele tem que se resguardar. Sim. Porque tudo que acontece a bordo é de responsabilidade do comandante. Artigo 8º da LESTA, que é a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, criada justamente para navegação. Então, ele sabe que tudo que ocorrer a bordo é responsabilidade dele. Então, ele ficou desesperado. E assim, me ligou, doutora, como é que eu faço? Primeira coisa, acionar a empresa. Mas a gente sabe que existem trechos da navegação que não tem contato com nada. Naquela época,
não tinha o Starlink. Algumas embarcações têm Starlink, outras não têm. Hoje em dia as embarcações têm até botão do pânico. É verdade. Naquela época não tinha, né? E aí eu dei todo o direcionamento para o que ele deveria fazer, né? E já fiz o relatório para dar a entrada na capitania da onde ele estava, né? Aquela jurisdição que ele estava navegando pelo Rio Madeira, contando, e para abrir também um inquérito. Por quê? A família daquela pessoa depois, ela vai precisar requerer os direitos dela, a esposa, por exemplo, né? E as outras esferas, elas utilizam o inquérito que a Marinha faz. Entendi. Por exemplo, se uma avaria de carga na vara cível, ela vai pedir o inquérito da Marinha. Morte, vai pedir o inquérito da Marinha, entendeu? Danos daquele patrimônio, daquela embarcação, ele vai pedir um inquérito da Marinha, para saber quem foi o culpado, se aquela empresa teve alguma coisa a ver, se foi só o comandante, ou se foi a força da natureza, a fortuna do mar. Então, tudo tem que ter o inquérito que a Marinha aplica, que ela faz. Perfeito. E a comissão tem apoiado várias instituições nesse tipo, a senhora como especialista é acionada pela comissão aqui da OAB para prestar esse apoio, doutora? O que a gente tem recebido muito lá, e a gente tem encaminhado, inclusive agora eu tive uma reunião com o capitão dos portos sobre o assédio a bordo, que é um tema que desde 2021 a ANTAC lançou uma cartilha, que é contra... 21 não, desculpa, foi ano passado. Ela criou uma cartilha contra o assédio a bordo. E aí as empresas têm que fazer reuniões, investigar, abrir sindicância e repassar para a Marinha. Porque essa pessoa que assedia uma mulher ou que maltrata uma mulher a bordo, ela tem que ser suspensa, cancelada. E outra coisa, todo tripulante que trabalha a bordo de uma embarcação, a Marinha te concede uma carteira. Não é para sempre aquela carteira da pessoa, é uma concessão. Então, se ele fizer alguma coisa contra a lei, cometer algum crime, aquilo ali é retirado dele, ele não vai poder mais tripular. Então, a gente tem recebido histórias de mulheres assediadas, né? Vou contar uma história. A moça, marinheira fluvial de máquinas, também tem muito disso. Ela está exercendo uma função que é só de homem. Não tem, hoje a gente sabe que todos os espaços são das mulheres. Com certeza. E aí, essa moça ia entrar no banheiro feminino e o comandante estava lá, no banheiro dela. Meu Deus. E mostrou as partes íntimas dele para ela. Nossa. E aí, quando ela recorreu à proprietária da embarcação, ela falou, vou te demitir, por isso que eu não contrato mulher, porque acontece essas coisas. Então, assim, hoje em dia a gente tem levantado muito a bandeira contra o assédio, tem recebido essas demandas. Aí, essa semana a gente teve reunião com o capitão dos portos para que ele instaure inquéritos especificamente administrativos para suspender a carteira dessas pessoas que estão abusando das mulheres a bordo. E ele instaurou agora o primeiro inquérito, que foi exatamente dessa moça. A gente já mandou demandas também para o Ministério Público do Trabalho. Perfeito. Em maio agora, a IMO, que é a Organização Marítima Internacional, ela criou o Dia Internacional da Mulher Marítima, justamente para elevar o nome da mulher, para que as empresas contratem mais mulheres, e não só mulheres para trabalhar a bordo, mas as mulheres que também trabalham em terra, zona portuária, né? Na parte administrativa. E aí em maio agora, a gente vai ter uma solenidade na Leã para reverenciar essas mulheres que trabalham a bordo. E aí eu tô só esperando a Leane dizer qual é o dia pra gente mandar os e-mails e solicitar que as empresas enviem suas funcionárias para receber essa moção pública. E isso tudo potencializa, faz quebrar um pouco esse preconceito, né, doutora? Porque infelizmente você ouvir isso, no contrato porque é mulher, é algo que a gente tem que trabalhar, batalhar. E na comissão a senhora já está dando essa resposta. Sim, o que eu puder fazer para brigar pela mulher, até por ter sido militar e ter convivido num ambiente que é muito masculino, a gente sabe que tem essa perseguição e a gente sabe que o homem às vezes acha que todo o espaço é dele. Não. Mulher hoje em dia ela pode ocupar todos os espaços. A gente tem o exemplo da comandante Ildelene Bahia, que é a primeira mulher a ser capitão de longo curso e passar em alto mar com transporte de combustível pela Transpetro. Só buscar nas redes sociais. É a primeira mulher paraense
Ela serve de inspiração para muitas outras mulheres. A gente tem mulheres aqui amazonenses que eu conheci lá no Rio um tempo desse, chefe de máquinas, de grandes praças de máquinas. Tem mulheres aqui em Manaus também, ano passado, a primeira mulher capitão fluvial que se formou. E todas essas pessoas trabalham a bordo, levam as nossas riquezas, trazem, sumam e ajudam a desenvolver o país e o nosso estado. Então elas têm que ser abraçadas, elas têm que ser reverenciadas, porque são mulheres, mães de famílias e que largam suas famílias para ir buscar o sustento do dia a dia, né? Então isso a comissão tem colocado como carro-chefe. E a outra é o nosso Congresso Nacional de Direito Marítimo, muito importante. O Congresso Nacional surgiu em 2012 e nunca na sua história foi realizado no Amazonas. Sempre foi sul e sudeste e no nordeste. Então, ano passado, no Congresso Nacional que eu estive, foi votado e o Amazonas foi escolhido como a sede para o Congresso Nacional. E a gente quer trazer temas voltados para a estiagem severa. A gente sabe que a estiagem, desde 2023, ela deixou muitos ensinamentos, né? Com certeza. As novas legislações e normatizações que surgiram. Tem o caso daqueles 12 navios que ficaram parados antes de Itacoatiara. Sim. Eu estive num congresso em maio, que uma presidente internacional de uma empresa que entra com containers, ela francesinha, falando lá no sotaque dela, ela falou: as pessoas têm que entender que o berço do comércio internacional é Manaus. É Manaus. A nossa Zona Franca é o berço do comércio internacional. E na palestra dela, ela falou: Singapura e Hong Kong pararam por causa dos navios que ficaram parados. E aí a gente tem que entender a importância que o nosso estado tem para o resto do país e do mundo. E aí, por isso que esse congresso é muito importante. E a gente está indo em todas as empresas de navegação, nos órgãos públicos, convidando para participarem. Aí já deixo aqui o convite para as empresas aderirem, porque a gente quer mostrar a cara da navegação fluvial. A gente sabe que o direito marítimo fala muito do mar, mas lógico que ele abrange a navegação fluvial, né, que é a navegação interior, por causa da navegação de cabotagem. Os navios, eles navegam no sistema de cabotagem e entram aqui na nossa jurisdição. Sim. E também saem da nossa jurisdição. Por isso que é importante a gente elevar a bandeira da navegação fluvial nesse congresso. E o Amazonas vai ser sediado, doutora. Reforce a data, quem está nos acompanhando, quiser participar, aprender mais sobre esse tema. Setembro, 17, 18 e 19, a gente também vai fazer visitas às universidades, né? A universidade que eu fiz direito, eu sempre fazia palestra, né? Na época que eu estava fazendo direito internacional, meu professor dizia: me traga um tema que você possa trazer para a sala de aula para você palestrar. E o que mais eu falava, né? Minha filha fez direito na UFAM e eu adoro a biblioteca da UFAM. E a primeira semana de aula dela eu fui pesquisar livros de direito marítimo lá, que eu adoro coisas antigas. E falando com o bibliotecário, ele falou: sabia que o direito da navegação deixou de existir em 1996? Nossa. Então pensa, de 96 para cá, em nenhum banco das nossas universidades se fala sobre o direito marítimo. Sobre legislação aquaviária. Não temos na grade curricular. Não existe. E eu acho um absurdo. Porque a gente acaba criando alunos que só têm aquela mentalidade para o direito penal, o direito civil, direito de família, e esquece que o nosso estado se desenvolve por causa da água, pela navegação. E a gente deveria entrar e se aprofundar num desses ramos do direito marítimo. E falando nisso, tem perspectiva também, doutora, por exemplo, alguém que tenha interesse e queira participar da sua comissão nesse tema, vai ter assim uma palestra, a senhora pretende até ministrar uma aula magna, algo assim, para as pessoas aprenderem mais sobre o tema. A gente pode criar, né? Olha aí. Um dia de uma palestra. Eu fui convidada pelo Dr. Tidei para falar sobre o direito marítimo num dos eventos que ele fez com a OAB Jovem, né? E com os estagiários de direito. Foi bem interessante ano passado. Tem uma menina que me segue nas redes sociais e sempre fala: não, eu vou terminar, eu quero me aprofundar, né? E também deixo aqui como dica, para mim, a pessoa mais master no Brasil e no mundo, assim, que fala muito sobre navegação e sobre navegação interior, é a doutora Eliane Octaviano. Quando eu estava na Marinha, que eu fui buscar livros, eu falei: eu quero ler e compreender mais esse mundo, né?
Fui procurar ela e encontrei no Face, mandei mensagem, ela me respondeu. Quando ela me respondeu, meu Deus, ela me respondeu. Então procurem os livros da doutora Eliane Octaviano, que é a que mais escreve sobre direito marítimo, que estará no nosso congresso. Ela acabou de lançar o livro Tratado de Direito Marítimo, vocês podem procurar, é um livro maravilhoso, que ela também no congresso estará fazendo a assinatura, um dia lá de assinatura dos livros, para que as pessoas conheçam mais sobre ela. Ela, assim, é muito conhecida no mundo. Só que aqui, como a gente não tem essa matéria nos bancos de sala de aula, as pessoas desconhecem. Mas são livros incríveis, então eu deixo aqui como dica, procurem os livros da doutora Eliane Octaviano no Google, que vai aparecer vários, vocês podem comprar. E um deles é Tratado de Direito Marítimo, que fala um pouco sobre tudo, e aí você tem uma ideia do que eu quero trabalhar quando terminar a faculdade, né? O que eu quero atuar. Será que será direito público, direito privado, trabalhar numa empresa, trabalhar para trabalhador? Tem várias áreas. E, doutora, às vezes as pessoas querem, não querendo julgar, mas tem aqueles advogados, eu faço tudo, mas você acaba não sendo bom em nada. A senhora concorda que a gente tem que procurar um tema que a gente se identifique, se especializar, ser conhecida porque entende daquele assunto? Muitas vezes, atendendo alguns advogados, quando eu ainda estava na Marinha, e eles me traziam as defesas para mandar para o Tribunal Marítimo. Todo inquérito ele vira um processo que vai para o Tribunal Marítimo, que é um tribunal único, autônomo, com a sua própria lei, seu próprio regimento interno. E essas pessoas que iam lá para me entregar a defesa, sabe assim, 3 páginas que não estava dizendo nada. Inclusive falava sobre direitos humanos. Uma vez eu falei assim, moço, tem noção que isso vai para um tribunal? Não quer mudar, não? Não, vai, deixa assim mesmo. É impossível. Você, enquanto advogada que está me ouvindo aí, estudando direito, procure uma área que você se identifique, que você ame e vai se aprofundar nela. E seja fiel ao seu cliente. Não adianta você sair pegando tudo. E não ser bom em nada, e não dando conta, doutora? Você vai acabar com a vida de alguém. Principalmente na área do direito marítimo, principalmente quando se trata de algum processo no Tribunal Marítimo, que aquela pessoa pode perder a habilitação. Então imagina, você é capitão fluvial, demorou 30 anos para chegar naquela categoria. Nossa. Aí teve o encalhe, e um encalhe por causa de fortuna do mar. Ou um encalhe porque o leme quebrou. Quando eu faço as minhas defesas, eu vou até na parte técnica de como funciona um leme, por exemplo. E aí você vai lá e advoga sem saber o que está falando. Como eu já vi defesas toda baseada na parte penal, dizendo que aquilo era um inquérito criminal, nada a ver. E aí aquela pessoa é suspenso ou cancelado a carteira dela. Ou seja, nunca mais ela será uma aquaviária e nunca mais ela vai trabalhar naquilo. Só que ela só sabe trabalhar naquilo. Então, o advogado ele tem um poder tanto de ajudar aquela pessoa como destruir a vida daquela pessoa. Então, não faça isso, se aprofunde, estude muito. E a gente sabe que no nosso meio da advocacia, a gente tem que estar estudando o tempo inteiro. O tempo inteiro está surgindo novas normas, novas leis, as normas de marinha, as normas, todos os anos elas são atualizadas, a gente tem que estar baixando, tem que estar lendo. E é isso, eu estou estudando o tempo inteiro e convido todo mundo a participar do nosso congresso, setembro. Quem está fazendo direito, Tribunal Marítimo também confirmou que vem o juiz do Tribunal Marítimo. Então é um mundo que já existe há muito tempo, mas é um mundo novo pra gente aqui, que tem outras áreas que a gente pode atuar no direito, sim. Olha, eu já até aprendi um pouquinho. Confesso que eu não sabia do conteúdo direito, aí já ouvindo a senhora mencionar, já até me interessei. Mas a gente está chegando para as considerações finais. Eu queria que a senhora reforçasse a data do congresso, um pouquinho dos participantes e como se inscrever, como que vai ser. O congresso será no dia 17, 18 e 19. A princípio, o local será na Leão, mas poderá mudar, né? A gente está em tratativas aí para um outro local muito, muito show, não posso revelar ainda. Quem já garantiu que virá? Professora Eliane Octaviano, como eu já disse, é a mestre do direito marítimo do Brasil, a ANTAC, o Tribunal Marítimo, a Marinha, né, aqui, Capitania dos Portos, o Comando do Instituto Naval, algumas outras associações que existem pelo Brasil, como a ABAC, que é a Associação de Cabotagem, como a ATP, que é a Associação de Terminais Privados.
e demais outros órgãos que me fogem à mente aqui, mas a gente vai estar divulgando. Vai ser criado um Instagram do Congresso e os ingressos serão vendidos pela Simpla, que será criada pela comissão aqui de comunicação da OAB. Muito obrigada. Acompanhe as minhas redes sociais, né? Que eu sempre tô lá divulgando, né? É @doutora Jemima de Paula Soares. E eu vou divulgar lá quando a gente começar a vender os ingressos. Muito obrigada, doutora, por participar com a gente. E esse espaço aqui é aberto justamente a vocês. Quando quiser voltar para falar de outro tema, estamos por aqui para aprender junto com a senhora. E quem quiser participar da nossa comissão pode entrar em contato, né? A gente precisa de mais pessoas para trabalhar conosco, principalmente na parte do Congresso. Eu imagino. Tá bom? Muito obrigada, doutora. Obrigada. E você continue nos acompanhando nas redes sociais da OAB Amazonas e no nosso canal da OAB Amazonas no YouTube. Obrigada e até a próxima.